Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto escrito pela irmã Senhorinha Gervásio para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, uma meditação para cada dia do ano. E lógico, né, quando nós fazemos o nosso devocional, lemos a porção bíblica, estudamos, estamos conectados com Deus, não tem como não sermos inspirados, exortados e edificados. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e, lógico, né, nos engaja cada vez mais com a missão de Deus. Como vocês sabem, eu não escrevi o texto e nem ajudei a escrever. Então, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, como sempre, vamos iniciar orando, pedindo ao Senhor que nos abençoe em mais esse devocional. Ó Pai, em Teu nome pedimos que Tu possas nos abençoar, para que nós possamos compreender a Tua palavra, para que possamos aprender mais e mais de Ti. Perdoa quando não estamos focados naquilo que o Senhor tem para nós, que nós possamos ter corações ensináveis. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto está no Novo Testamento, é o livro de Mateus. Nós vamos ler no capítulo 13, os primeiros 9 versículos. Então, Mateus 13, de 1 a 9. E é a parábola do semeador, que muitos de nós conhecemos. E diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi se assentar à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor e, por esse motivo, entrou no barco e assentou-se. E todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas, como estas. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, vindo as aves a devorar. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, a 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, Jesus aqui fala sobre a parábola do semeador. E o nosso texto chama-se Tempo de Semear. E o versículo que a irmã Senhorinha escolheu foi o 2, que diz: Jesus saiu de casa e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou no barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Bom, Jesus Cristo era um mestre, né, um pedagogo. Ele usava o método mais poderoso que existe para ensinar, que é, a partir daquilo que os ouvintes conheciam e conheciam muito bem, que era a realidade deles, ele passou a contar histórias onde as pessoas podiam ver a relação daquilo que elas conheciam para aquilo que Jesus estava falando para elas. Então, a maior parte das pessoas ali viviam no ambiente agrícola. Elas sabiam o que era plantar, o que era colher, o que o sol fazia, enfim, as ervas daninhas. Então, aquele povo conhecia o processo de transformação do trigo, desde que eles preparavam o solo para plantar até a chegada do pão na mesa. Eles conheciam muito bem isso. E a partir disso que eles conheciam bem, Jesus então usava as parábolas. Ele usava provérbios, ele usava linguagem figurada para quê? Para ensinar verdades espirituais, de forma que quando as pessoas fizessem a ligação entre aquilo que eles conheciam e aquilo que Jesus relacionava, eles entendiam e não esqueciam. Então, essa mensagem, ela vai conectar a gente imediatamente às emoções.
Porque está falando de uma coisa que a gente conhece, é o que aconteceu com eles. Eles sabiam de agricultura e, de alguma forma, indiretamente, o aprendizado acontecia. Então, a pessoa que ouvia acabava tomando para ele ou não, né, aquilo que estava sendo dito de acordo com a sua boa vontade, sua boa fé, sua realidade, sua maturidade. O fato é que as coisas eram ditas de forma que eles entendiam. A história é fácil de preparar e é fácil de ensinar. Fácil para quem ouve e fácil para quem conta. Simples de entender e simples de praticar. Por quê? São coisas que as pessoas conhecem. Então, o que esse texto que a gente acabou de ler conta pra gente? Que Jesus saiu de casa e foi pra praia e as pessoas começaram, se juntar, queriam ouvir Jesus. O que ele fez? Ele entrou num barco e começou a semear palavras, semear ensinos. E esses ensinos foram diretamente direcionados para aquilo que eles conheciam, que eram os diferentes tipos de solo. Vários tipos de pessoas da multidão recebiam as palavras de Jesus Cristo, dando a elas o significado de forma individual, aplicando o quê? Na sua própria vida. Que é assim que a gente faz, né? A gente faz o nosso devocional, a gente lê a palavra e aplica aquilo pra gente. Não adianta a gente ler a palavra e falar assim, nossa, quem devia ter lido isso aqui era o meu vizinho. Quem devia saber disso aqui era o meu colega de classe, meu colega de trabalho, a minha família. Não, a gente tem que entender a palavra de Deus de forma individual. Então, como a parábola do semeador, Jesus Cristo conta um pouco da própria história. Quem Jesus era? Ele era um semeador. Ele semeava a palavra de Deus. E as multidões que procuravam Jesus eram os diversos tipos de solo. Então, para alguns a palavra de Deus ficava, para outros era sufocada pelas coisas do mundo, para outras ela começava a crescer, mas não tinha raiz e se perdia, enfim. Jesus semeava e cada pessoa ia ou não dar os seus frutos. Então, ele era um semeador e as multidões que o procuravam eram os diversos tipos de solo. Então, isso acontece com a gente nos dias de hoje. A gente também é semeador. Então, quando a gente ensina a palavra de Deus, a gente distribui para vários solos de diversas pessoas, várias terras, né? Aquilo que a gente aprendeu. Agora, se isso vai dar certo, se vai frutificar para salvação ou para perdição, isso não cabe a nós. O importante é que nós saibamos que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, nunca. Ou ela é para salvação, ou ela é para perdição. Mas o nosso dever é nos lembrarmos que todo dia é dia de semear. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, Somos solos quando recebemos a palavra de Deus. Somos semeadores quando ensinamos a palavra de Deus. A história do semeador é a nossa história. Agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, Lembrando que para nós que sabemos que hoje é o tempo de semear, para nós o abraço da super mega, certo? Quero que você também se lembre do nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que é o motivo pelo qual nós semeamos a palavra, que diz assim: porque Deus não nos destinou para ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, agora eu posso me despedir com a frase do ano, que é, não temas. Sabe por quê? Por pior, por mais difícil, por mais incrível que seja o desafio que você está passando, lembra disso, Deus já está lá. E quero que vocês também se lembrem de compartilhar este vídeo, que é feito de forma muito simples, muito sem nenhum atrativo, digamos assim. Mas é a palavra de Deus, é um modo da gente semear, tá bom? Então curta, compartilha, faça seu comentário, peça a pessoas que se inscrevam, para quê? Para que a palavra seja cada dia mais divulgada, amém?